A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo a leitura da palavra de Deus em Gênesis 18, capítulo 18, versículos 13 e 14. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Amém. Amém, irmãos? Continuando a nossa série sobre mães, nessa semana maravilhosa, hoje nós falaremos sobre Sara. Estamos vivendo momentos difíceis, como também viveu aquela família, o casal Abraão e Sara. Até então, aquela família se limitava a esse casal. Todavia, depois de Deus anunciar o nascimento de Isaac, aquela família aumentou. Essa história é uma história de superação. É uma história que vale a pena ser contada. Principalmente nesses momentos em que o sorriso é coisa rara. As pessoas choram, lamentam e poucos são aqueles que dão um sorriso nesses tempos difíceis. Todavia, o sorriso ele é importante. Mesmo em tempos difíceis, nós não podemos tirar o sorriso do rosto. Porque diz a palavra de Deus que o coração alegre dá formosura ao rosto. Sim, mesmo em tribulações, nós não podemos perder a alegria do coração. Sorria. Esse é o tema da nossa meditação hoje. O sorriso esteve presente naquela casa. O sorriso passou a fazer parte daquela casa, daquela família, a família de Abraão e Sara. Você deve estar perguntando, por que o sorriso passou a fazer parte daquela família? Porque quando Isaac nasceu, o sorriso chegou até aquela casa. Isaac em hebraico significa sorriso. Por quê? Porque quando o Senhor anunciou que Sara seria mãe, ela sorriu, sem acreditar naquela nova plenamente. Mas Deus tornou aquele sonho possível. Por isso, quando Isaac nasceu, o sorriso passou a fazer parte daquela família, a família de Abraão e Sara. E o sorriso faz parte da sua família? Você quer sorrir? Você que chora, você que lamenta, quer voltar a ter um sorriso no rosto? Quer ver o sorriso da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? É possível, mesmo em tempos difíceis? Sim. Como o sorriso vai fazer parte da nossa casa? Por que o sorriso fez parte daquela casa? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós podemos observar que o sorriso esteve presente naquela casa, apesar daquela casa ser uma casa com inúmeros problemas, com inúmeras dificuldades. Se nós observarmos bem, quantas dificuldades Abraão e Sara passaram, mas a dificuldade maior que eles tinham era o fato de eles não terem filhos até então. Sara era estéril e o tempo ia passando e a possibilidade dela ter um filho cada vez diminuía mais. Sim, esse era o problema daquele casal. Sara era estéril. Eles não tinham filhos. E naquele tempo era uma situação muito embaraçosa e até mesmo humilhante. Talvez você esteja passando também momentos difíceis. Não apenas esse momento de pandemia, mas outros problemas. Mas não deixe de sorrir. O sorriso, mesmo em meio a tribulações, pode fazer parte da nossa casa. Caminhando um pouco mais,
O sorriso passou a fazer parte daquela casa. Apesar deles terem esperado por tanto tempo por aquele sorriso. Essa palavra é para você que chora, essa palavra é para você que anda lamentando os problemas, as dificuldades, nada dá certo na sua vida, tudo é momento para você chorar e lamentar. Mas espere em Deus, espere o tempo que for preciso, porque Deus vai colocar um sorriso no seu rosto. Deus vai tirar o seu choro, vai enxugar as suas lágrimas, ainda que o seu choro dure a noite inteira. Deus pode, na manhã seguinte, trazer um sorriso para você. Observe bem a história de Abraão e Sara. Quanto tempo eles esperaram por um filho? Abraão esperou 100 anos, Sara 90. Sim, aquela mãe esperou 90 anos pelo seu filho. Esperou 90 anos por um sorriso e enfim o sorriso chegou para alegrar aquela casa. Isaac chegou para trazer plena felicidade àquele lar. Eles esperaram tanto tempo, mas enfim a esperança que eles tinham foi concretizada. No momento em que eles já nem acreditavam tanto, principalmente Sara. Abraão, o pai da fé, continuou acreditando, mas se nós observarmos bem, houve momentos em que ele vacilou na fé. Quando ele tomou a sua serva Agar e a engravidou, com o consentimento da própria Sara, porque eles estavam esperando há muito tempo, e outros momentos mais. Mas não perca a sua esperança, ainda que você tenha que esperar muito tempo pela concretização da sua esperança, pelo seu sorriso. Não perca a vontade de viver, não perca a esperança, não perca a força, não perca a fé, porque um dia você voltará a sorrir. O sorriso fará parte da sua casa. Deus vai concretizar o seu sonho, como concretizou o sonho de Abraão e também de Sara, de terem um filho. Sim, o sorriso chegou naquela casa porque o Senhor se fez presente naquela casa. Observe bem, nesse próprio texto da palavra do Senhor. O Senhor visitou aquela casa e o Senhor anunciou o nascimento da criança. O próprio Senhor falou àquele casal: daqui 1 ano eu voltarei e Sara já estará amamentando um bebê. E isso aconteceu, a promessa foi cumprida, porque o Senhor entrou naquela casa. O Senhor anunciou a bênção. Sim, não pare de sorrir. Não tire a alegria do seu coração, mesmo que você esteja passando por um momento de grandes adversidades como Abraão e Sara. Mesmo que você tenha que esperar tanto tempo pela concretização da sua esperança. Mas deixe o Senhor entrar na tua casa. Deixe o Senhor fazer parte da tua vida. Deixe o Senhor falar ao teu coração através da sua palavra, a saber, as Escrituras Sagradas. Sabe por que as pessoas estão tão tristes, tão aborrecidas? Por quê? Porque não tem Deus no coração. Porque não deixam Jesus entrar. E Ele que está à porta e bate. Se você ouvir a sua voz, Ele vai entrar e vai abençoar você. Como o Senhor entrou na casa de Abraão. Abraão e Sara abriram as portas da sua casa para que o Senhor pudesse entrar e anunciar a bênção. Você quer bênçãos? Você quer sorriso? Então, não endureça o teu coração. Deixa o Senhor entrar e fazer a obra. Ouça a palavra do Senhor, ouça o recado que Deus tem para você. E Deus tem falado de muitas formas, de muitas maneiras, mas você tem que estar atento, com os ouvidos abertos para ouvir a palavra, para que você encontre o sorriso. Para que o sorriso entre e faça parte da sua vida e da vida da sua família. Quando o Senhor se faz presente, não há mais choro, não há mais desespero, não há mais morte, mas a vida, a alegria e a esperança. O Senhor é o segredo da nossa felicidade. A força do Senhor é a nossa alegria, como diz a palavra lá no livro de Neemias. Sim, deixe o Senhor fazer parte da sua casa.
o sorriso passou a fazer parte daquela casa, porque para Deus não há nada difícil. Irmão, você está achando a situação difícil? Sim, os médicos estão achando uma situação muito difícil. Muitos têm dado o seu depoimento: eu nunca encontrei uma situação tão difícil quanto essa. Se você acompanhar os anúncios, os noticiários, você vai ver ali só tragédias, só dificuldades. As pessoas estão de mãos atadas, sejam os profissionais da saúde, os políticos, sejam os poderosos, estão todos vivendo a situação mais difícil que já enfrentaram na vida. Esses são os depoimentos. Mas pode ser difícil para os homens, mas não é difícil para Deus. Pode ser impossível para nós, mas é perfeitamente possível para Deus. Porque Deus tudo pode. O que o homem não pode, Deus pode. O que o homem não sabe, Deus sabe. Aonde o homem não pode ir, Deus está ali. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vemos, quando Sara fala: mas acaso eu vou ter prazer no meu marido? Os seus dias de mulher, de regras, já tinham passado, ela já tinha passado da menopausa, como diz o próprio texto da palavra do Senhor. Ela já não tinha mais esperança de ter filhos, mas ela sorriu, e Deus vai falar: porque você sorriu, você vai ver o poder de Deus, porque não há para Deus nada demasiadamente difícil. E o impossível aconteceu, o difícil aconteceu, porque Deus fez o milagre. Deus proporcionou àquele casal uma linda criança chamada Isaac, chamada Sorriso. O sorriso passou a fazer parte daquela casa, porque para Deus não há nada difícil. Se você está achando difícil a sua caminhada, entregue os teus problemas, lance a tua ansiedade na presença de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deus faz o difícil e você faz o mais fácil. E o mais fácil é entregar, confiar, sabendo que Deus cuida de nós. Tudo está difícil porque você não entrega a sua vida a Deus. A vida sem Deus, ela é uma vida impossível. A vida com Deus pode ser uma vida difícil, mas ela é sempre facilitada pelo Senhor, que está sempre conosco, porque quando nós vamos até Jesus, o nosso jugo se torna suave e o nosso fardo se torna leve. Entregue, confie, e não haverá nada difícil para você, porque o Senhor vai aplanar os teus caminhos. Sim, o sorriso passou a fazer parte daquela casa, porque Deus restaurou o prazer daquela casa. Observe bem o que Sara vai dizer para o Senhor. Acaso eu terei mais prazer no meu marido? Ou acaso eu ainda terei prazer no meu marido? O que ela estava dizendo? Estava dizendo que aquele casal já há muito tempo não tinha relação, mas Deus restaurou a relação daquele casal. Você vai falar assim: mas o prazer é apenas o sexo? Não, o sexo é uma bênção de Deus, desde que seja feito licitamente. Deus pode restaurar, como fez com Abraão e Sara. Mas quando a palavra de Deus diz aqui prazer, é prazer em todas as coisas. Alegria total não é apenas o sexo no casamento, mas também o carinho. E carinho é diferente de sexo, mas também o amor. E amor é diferente de sexo e também de carinho. Deus restaura por completo o casamento. Deus restaura completamente a família, que também não se limita ao marido e à mulher, se limita também aos filhos e também ao cotidiano. Deus restaura todo o prazer. Deus restaura toda a alegria, como aconteceu na vida daquele casal.
Se você observar, aquele casal que já estava tendo ali a sua relação amortecida em todos os aspectos, a família não estava vivendo uma rotina, só lá o casal de velhos, aí de repente Deus entra na casa, Deus faz a obra, Deus proporciona aquele casal, aquela criança que passou a ser amamentada, passou a chorar, quebrou a rotina daquela casa, mudou completamente o cotidiano daquela casa, porque aquela casa passou a ter alegria e prazer. É assim que Deus faz. O Senhor está no meio de nós, Senhor que nos salva, Senhor que nos enche de amor, Senhor que nos enche de alegria. Quando Deus entra na casa, quando Deus faz a obra, quando Deus opera o milagre, tudo se transforma. Você quer ter alegria no seu coração? Você quer ter prazer na sua vida? Você quer ver um sorriso na sua família, no seu esposo, na sua mulher, nos seus filhos, nos seus netos? Então deixe o Senhor fazer a obra, porque o Senhor restaurou a alegria daquele casal, daquela família, quando o sorriso entrou e passou a fazer parte daquela casa, porque Deus operou o milagre. Creia nisso e Deus fará toda a tua obra. Sim, o sorriso passou a fazer parte daquela casa. O sorriso passou a fazer parte daquela casa, porque Deus é fiel em suas promessas. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te dar. E eu vou fazer da sua descendência uma geração poderosa, do tamanho das areias da praia. E é interessante observar que Deus fez aquela promessa e o tempo foi passando e a promessa não era cumprida. Até que no tempo determinado, nem cedo nem tarde, porque Deus não demora, Deus também não adianta, Deus faz na hora certa. Na hora certa, Deus cumpriu a sua promessa. Quando eles menos acreditavam, quando menos eles tinham chance, ou chance nenhuma, de ver aquela promessa cumprida, Deus reverte a situação, Deus muda o quadro da vida daquela família, e aquela família pôde ver, enfim, o sorriso, fazendo parte daquela casa, porque Deus é fiel nas suas promessas. E é nisso que você tem que crer. Por isso que a palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Se você quer a justiça, se você quer as bênçãos de Deus, creia, porque tudo é possível que crê. Observe bem o que aconteceu naquela casa. E isso pode acontecer na sua vida, porque Deus que foi ontem, é hoje e vai ser sempre. Deus não muda. Creia nas promessas do Senhor. Porque Deus nunca falhou, não falha e jamais falhará no cumprimento das suas promessas. E se você abrir a palavra de Deus, você vai ver inúmeras promessas. Basta você crer. E Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida, como cumpriu na vida de Abraão e Sara. Porque o sorriso passou a fazer parte daquela casa. O sorriso passou a fazer parte daquela casa e aquela casa foi abençoada para ser bênção. Para ser bênção. Sim. Qual foi a bênção que aquela família recebeu? A bênção de um filho, Isaque. Mas aquele menino, Isaque, era a semente de uma geração poderosa. Era a semente do próprio povo de Deus, o povo de Israel. Era a semente do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó. Homens que viveram pela fé. E quantas pessoas foram abençoadas através do povo de Israel? Quantas nações
que foram agraciadas e conheceram o Deus verdadeiro através da nação de Israel. Um povo separado para o testemunho. E a mesma coisa também é o povo de Deus, é a igreja de Deus, que é um povo separado para dar testemunho, para mostrar as grandezas e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E mais do que isso, através daquele povo, o Salvador da humanidade veio ao mundo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para vermos a sua glória. E é isso que você tem de melhor. Você, ao ser abençoado por Deus, você tem a missão de ser bênção, de ser instrumento, canal de bênção, para levar as pessoas que tanto sofrem, não apenas por esse mal, mas por todos os males, a alegria da salvação, a alegria de servir a Deus, a certeza de uma vida próspera e bem-aventurada na presença do Senhor. E é isso que você precisa fazer. Por isso que você possa ter sempre na sua casa o verdadeiro sorriso. Não um sorriso amarelo, não um sorriso hipócrita, mas um sorriso e a alegria de servir a Deus. Que você possa, como fizeram Abraão e Sara, e depois Isaac e Jacó e assim por diante, eles foram bênçãos, e que você também possa ser bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.